Então, boa noite, meus amigos. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre o método SAPEVO-M. SAPEVO é um acrônimo, né, que significa Simple Aggregation of Preference Expressed by Ordinal Vector, Multi-Decision Makers. E a ideia é, dado um conjunto de alternativas, a ideia é que nós possamos selecionar, ordenar essas alternativas de acordo com um determinado conjunto de critérios. Né? Então, por exemplo, eu trabalho num centro de distribuição e nós temos que escolher um novo modelo para empilhadeira. Ok, então, novo modelo de empilhadeira, vamos ver quantas são as disponíveis no mercado, 3, 4, 5, 10 modelos, quantos forem. E então nós vamos elencar quais são os critérios relevantes para essa decisão. O custo da empilhadeira, capacidade de carga dela, custo de manutenção, né? Todos os critérios que são relevantes. E aí, baseado nessas alternativas e nesses critérios, nós precisamos aplicar algum método que nos diga qual é a melhor alternativa, né? A primeira melhor, né? a primeira colocada, a segunda empilhadeira, a segunda melhor colocada, a terceira, a quarta, até chegar à última. Então, é para isso que serve esse método SAPEVO-M. No primeiro momento, pode causar um certo desconforto a parte matemática do método, só que vocês vão ver que, na prática, ele é muito simples de aplicar, muito fácil. E, além dele ser fácil de aplicar, no exemplo que eu vou mostrar para vocês, além dele ser fácil de aplicar, eu peguei meus alunos lá do Instituto Militar de Engenharia, da computação, meus alunos da computação, e desenvolvemos uma ferramenta online que realiza todos os cálculos do método SAPEVO-M. Então, é só introduzir os dados nele, é só introduzir as opiniões dos experts, dos especialistas, e automaticamente esse software, que se chama SAPEVO-Web, esse software processa todo o cálculo do método SAPEVO-M. Tá? Bem, então vamos seguir esses tópicos, introdução ao método, eu vou dar um exemplo, mostrar a plataforma do SAPEVO-Web e, no final, algumas referências. Bem, então aí eu começo falando o que são os métodos multicritério. Então, os métodos multicritério de apoio à decisão são técnicas de assessoramento ao agente decisor. Esse agente decisor pode ser um indivíduo, um grupo de indivíduos, um comitê de especialistas, etc. Né? Para a tomada de decisões sobre problemas complexos, avaliando, ordenando ou selecionando alternativas mediante diferentes pontos de vista e dentro de critérios pré-estabelecidos. Então, foi exatamente o que eu falei para você, o exemplo que eu falei para vocês, né, da empilhadeira. Eu trabalho num centro de distribuição, preciso escolher um modelo novo, né? E é o que ele diz aqui, ó, eu vou ordenando ou selecionando alternativas, que pode ser de empilhadeira, de veículo, de qualquer coisa, mediante diferentes pontos de vista. Por quê? Porque os critérios relevantes, eles vão variar, eles mudam de organização para organização. Né? Pode ter organização que, por exemplo, a empilhadeira não pode ser muito grande, porque não se tem muito espaço para acomodá-la. Já outras, o espaço não é problema. Então, por isso que ele diz aqui, mediante diferentes pontos de vista e dentro de critérios pré-estabelecidos. Né? Então, uma referência que eu dou para vocês é o livro do professor Carlos Francisco Simões Gomes, que é esse que está na foto.
Esse é um livro muito bom, ele é meu amigo pessoal, professor Carlos. O livro dele é Princípios e Métodos para a Tomada de Decisão. E esse método SAPEVO-M, ele foi matematicamente desenvolvido pelo professor Carlos Simões e por mim. Nós dois desenvolvemos esse novo modelo matemático de apoio à tomada de decisão. Bem, e como é que começou essa história? Essa história começou do seguinte: em 1997, o professor Altran, que é esse que está aqui na foto, né, escreveu um artigo junto com o professor Simões, que é esse que está aí na tela, né, Multi-Criteria Ranking with Ordinal Data. E nele foi o momento em que foi criado o método SAPEVO, Simple Aggregation of Preference by Ordinal Value. E aí, a partir desse trabalho, que foi escrito em 1997, eu e o professor Simões, nós revisitamos o método, e aí acrescentamos mais alguns, como é que eu posso dizer? Acrescentamos mais alguns recursos matemáticos, né, mais alguns detalhes axiomáticos. Um deles é o fato que o peso zerava, o peso do critério, e aí agora deixou de zerar, eu vou explicar mais adiante. Então, nós aperfeiçoamos o método, e além de aperfeiçoarmos o método, nós fizemos com que ele passasse a ser multidecisor, por isso que virou SAPEVO-M. Agora, vários decisores podem dar as suas opiniões, e no final o método faz uma composição vetorial que dá qual é a melhor alternativa. Esse que é o professor. Essa foto aqui foi na minha defesa de doutorado. Ele fez. O professor Altran, professor Carlos Francisco Simões Gomes, foi o meu orientador de doutorado, o da foto anterior, né? O professor Carlos, ele foi meu orientador de doutorado e o meu supervisor do pós-doutorado. E o professor Altran foi o orientador de doutorado do professor Carlos. Então, ele fez parte aqui da minha banca de defesa do meu doutorado. Então, reparem, né, esse artigo é de 1997, quer dizer, há quase 30 anos atrás, precisamente 23 anos, né? 97, há 23 anos, ele escreveu esse artigo aqui apresentando o método SAPEVO para o mundo, e agora eu e o professor Simões revisitamos o método, demos uma robustecida maior ao método, matematicamente falando, e fizemos com que ele passasse a ser multidecisor, ele não era. E aí eu submeti esse trabalho para o European Conference on Operation Research, ele foi aprovado, e eu fui apresentar esse trabalho no ano passado lá na Irlanda, em Dublin, e assim o método ficou consagrado internacionalmente. Com esse trabalho do Euro, o método passou a ser utilizado pela comunidade científica internacional. Então, assim como nós temos lá o método AHP do Thomas Saat, o método ELECTRE do Bernard Roy, então aí passamos a ter mais um método, o método SAPEVO-M, desenvolvido aí pelo professor Carlos Simões e por mim, e que foi apresentado lá na Irlanda no ano passado. Bem, então, vamos entender, primeiramente, quais são os tipos de problemas que nós temos quando se fala em multicritério. Nós temos basicamente 4 problemas. Um deles, na literatura, é chamado de problemática alfa, que tem como objetivo esclarecer a decisão pela escolha de um subconjunto de alternativas tão restrito quanto possível. E aí o resultado pretendido é uma escolha. Temos a problemática beta, que tem como objetivo esclarecer a decisão por uma triagem resultante da alocação de cada alternativa a uma categoria ou classe.
Então, o resultado pretendido é, portanto, um procedimento de classificação. Temos a problemática gama, que tem por objetivo esclarecer a decisão por um arranjo obtido pelo reagrupamento de todas ou parte das ações em classes de equivalência. Então, o resultado pretendido é um procedimento de ordenação. E temos a problemática delta, que tem como objetivo esclarecer a decisão por uma descrição em linguagem apropriada das ações e de suas consequências. E o resultado pretendido é uma descrição ou um procedimento cognitivo. Bem, o método SAPEVO-M ele foi desenvolvido especificamente para resolver os problemas do tipo gama, a problemática gama, cujo resultado pretendido é um procedimento de ordenação. Então, foi o que eu falei, se eu tenho 5 carros, por exemplo, que eu posso comprar, eu vou dizer qual é o primeiro lugar, qual é o melhor carro, qual é o segundo melhor, o terceiro melhor, o quarto melhor e o quinto melhor. Então, eu vou do primeiro para o último. Então, o método ele foi criado para isso. E aí o interessante, né, que eu coloco aqui, que o método SAPEVO-M é um método ordinal para problemas tipicamente do tipo gama. E eu coloquei aqui uma observação, aspectos sociológicos do processo decisório. Vocês vão ver ao longo da vida, eu sempre brinco, né, eu sempre falo que a parte matemática, para o engenheiro, a matemática é a parte mais fácil. Porque a matemática ela resolve tudo. Você aplica lá um algoritmo, ele te mostra a solução e o problema, teoricamente, está resolvido. O problema é quando entra a ação humana nisso. Então, quando nós temos um problema de decisão e essa decisão ela é tomada de maneira colegiada, há vários decisores, vocês têm um conjunto de decisores, eu tenho uma série de questões envolvidas aí, de conflitos de interesse, de poder, relações de poder, vaidades. Então, tem uma série de questões que o modelo matemático ele não tem como incorporar. Então, qual é a ideia? A ideia do método SAPEVO-M é permitir, porque o método SAPEVO original, criado em 97, ele serve para ser utilizado ou por uma pessoa só, por um único indivíduo, ou então por um conjunto de indivíduos que já tenham chegado num consenso. Na hora de aplicar o método, eles já tenham chegado num consenso sobre o que é importante, o que não é importante, e na hora de preencher lados do problema, esse consenso já tem acontecido. O problema é que nem sempre se chega nesse consenso. Às vezes, até se chega aparentemente. Todo mundo concorda e tal, mas pode ser que um ou outro não concorde ou não esteja convencido de que aquela posição seria melhor. Então, o que o método SAPEVO-M faz? Qual é o grande salto que foi dado em relação ao SAPEVO original, de 97? É que agora os decisores eles não precisam necessariamente chegar num consenso. Cada um pode dar a sua opinião, cada opinião vai gerar um vetor, e no final eu vou fazer uma composição vetorial, uma soma vetorial de cada opinião, de cada decisor, e aí o método vai me dizer qual é a melhor alternativa. Então, quer dizer, na prática, eu posso, por exemplo, faço parte de um colegiado, que vai decidir pela compra de um equipamento. Equipamento 1, 2, 3, 4, 5. E, particularmente, eu acho que o melhor equipamento é o 5. E aí eu vou lá e dou a minha opinião. O que é importante? Custo, validade, prazo. Eu vou lá e dou os critérios e preencho com a minha expertise. O método compila as opiniões de todo mundo
e no final diz, ó, o melhor equipamento é o equipamento 2. Quer dizer, não foi o equipamento que eu queria. De repente, eu poderia querer o 5. Só que a minha opinião foi levada em consideração. A minha opinião ela foi compilada no método. E ela contribuiu para eleger o equipamento 2. Eu vou falar nos pesos, Caetano. Está perguntando dos pesos, o método ele gera os pesos. Eu vou explicar como é que é essa geração de pesos. Tá? Então, a minha opinião, de repente, eu achava até que o melhor equipamento era o 5. Mas eu sei quais são os critérios importantes, né? Eu fui lá e passei a minha experiência. O método compila as opiniões de todo mundo e, no final, elegeu o equipamento 2. Assim, eu posso até ficar relativamente contrariado, porque eu queria o equipamento 5. Só que a minha opinião ela foi levada em consideração e ela contribuiu para eleger o equipamento 2. Então, é aí que está o grande poder do método, é envolver todo mundo no processo decisório. Ninguém fica excluído do processo decisório. Né? Então, essa que é a grande contribuição do método. Bem, então vamos começar a construir na nossa cabeça como é que o método funciona. Então, ele consiste basicamente em 2 processos. Então, o primeiro processo é na transformação ordinal da preferência entre os critérios, expressas por um vetor representando os pesos dos critérios. Foi o peso aí que o Caetano perguntou. Né? Então, eu vou fazer uma comparação paritária, uma comparação par a par entre os critérios. O método vai compilar essa comparação que eu vou fazer e, no final, ele vai me dar os pesos dos critérios. Quer dizer, o peso ele não é atribuído de maneira direta. Não sou eu que falo, esse aqui tem peso 50, esse aqui tem peso 30, esse aqui tem peso 20. Não é isso. Eu vou fazendo uma comparação par a par e, no final, o próprio método já me diz qual é o peso de cada critério. O que nos coloca numa posição muito mais confortável, né? Porque o peso atribuído fica meio que uma cara de meio que um chute, né? Mas por que tu deu peso 50 para um e 30 para outro e não 55 e 25? Eu dei porque eu achei que era 50. Então, quer dizer, não é isso. Então, o método já nos ajuda na elicitação desses pesos. E aí, o segundo processo é a transformação ordinal da preferência entre alternativas dentro de um determinado conjunto de critérios. Então, basicamente, são 2 processos. Eu vou fazer uma comparação par a par entre os critérios para gerar os pesos dos critérios. E depois eu vou fazer uma comparação par a par das alternativas dentro de cada critério. É só isso. É simples assim. São 2 processos. E aí vamos ver como é que isso se desenrola. Então, eu coloquei um pouquinho aqui da parte matemática. Eu vou disponibilizar essa apresentação e depois, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, eu posso tirar e detalhar um pouco mais. Então, o processo 1 é a transformação ordinal da preferência de critérios. Então, a gente vai definindo aqui, né? Sejam CI, CJ, parece um pouco o método TOR. Na verdade, o método TOR é um método multicritério também. Só que ele já é um método, o TOR, ele é um método um pouco mais sofisticado. Esse aqui já é um método mais simples. Então, seja o CI e CJ, 2 critérios dentro de um conjunto de critérios. Então, eu tenho lá C, C1, C2, CI e CJ. O grau de preferência entre eles é dado por um valor delta. Eu chamei aqui de delta CI e CJ. E aí a regra é o seguinte, se o delta CI e CJ for igual a 1, quer dizer que o critério I é aproximadamente, né, esse aproximadamente igual está aqui embaixo na legenda, ó, tão importante quanto. Então, quer dizer que esses 2 critérios, eles têm o mesmo grau de importância. Por exemplo, custo e prazo. Se eu atribuo o valor 1, quer dizer que eles são igualmente importantes.
Se o ΔC/CJ for maior do que 1, então, se somente se, né, CI é maior do que CJ, ou seja, o critério I é mais importante que o critério J. E se o ΔCI/CJ for menor do que 1, se somente se, CI é menor do que CJ, ou seja, o critério I é menos importante que o critério J. Tá? Então, a relação entre as opções de critérios alternativas é expressa em uma escala de 7 pontos, na qual são mensuradas relativamente a importância entre elas. Então, se eu for fazer uma comparação e elas forem iguais ou equivalentes, então, aqui eu tenho uma escala 1, né? Fica com valor 1, e aqui uma escala 2 fica com valor 0. Na verdade, dá na mesma, né? Se a gente for observar, aqui são 7 pontos, né? 1 menor do que 1, muito menor do que 1 e absolutamente menor do que 1. Aqui é maior do que 1, muito maior que 1 e absolutamente maior do que 1. Só que para não ficar só com esses 1s assim, nós convertemos isso aqui para 7 pontos. E aí fica 0, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2 e 3. Tá? Mas o que vai entrar no cálculo é essa escala semântica. Isso aqui é o que nós vamos perguntar para o decisor. E depois vamos preencher as matrizes com esses valores aqui da escala 2. Então, como é que vai ficar? Então, você já deu um conjunto de agentes decisores. Então, na verdade, é o que eu falei, aqui que é o grande mérito desse método que nós criamos. Ele permite que haja, ele permite que tenhamos aí, ó, N decision makers. Esse DM é de decision makers. Então, o DM1 pode ser o Marcos, o DM2 pode ser o João, DM3 o Carlos, DMK, DMN. Então, eu tenho vários tomadores de decisão. E para um agente decisor, que ele chamou de DMK, estas informações geram uma matriz de avaliação, que é a MDMK. Então, para cada decisor, eu vou ter uma matriz associada a ele. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter um somatório, né? No final das contas, ó, a relação em duas escalas do segundo passo permite a transformação da matriz em um vetor coluna V, né? Justamente para processar as opiniões de todos os decisores, né? Eu não quero saber a opinião de um decisor só. Eu quero saber a opinião de todo mundo. E no final eu vou fazer um somatório dessas opiniões. Quando eu mostrar o método rodando, vai ficar muito simples de vocês entenderem. Um decisor vai lá, dá a opinião dele, o outro vai lá, dá a opinião dele, gera um vetor, o outro dá uma opinião dele, no final faço a composição desses vetores. É isso que esse slide quer dizer. Tá? Bem, esta versão introduziu uma verificação de consistência por meio do processo de normalização da matriz. Então, o processo de normalização é o seguinte: por que eu normalizo uma matriz de decisão? Eu normalizo uma matriz para que eu possa comparar critérios diferentes. Eu não tenho como comparar o custo do carro, que é em reais, com a mala, que é em litros. Como é que eu vou comparar reais com litros? Então, eu vou e normalizo toda a matriz de decisão. E aí a nossa fórmula de normalização é essa. A IJ menos o valor mínimo, você vai ter uma coluna, e naquela coluna você vai pegar a célula AIJ menos o valor mínimo, dividido pelo máximo AIJ menos o mínimo AIJ. E aí tem um outro detalhe também, tem uma outra observação, que para os critérios, os menores valores são substituídos. Os menores não, quando der valor zero, quando o critério tiver peso zero, eu vou substituir por 1% do valor imediatamente superior, ou seja, do segundo menor valor. Por que isso? Porque não faz sentido eu ter um critério com peso zero, né?
Vamos supor, você vai fazer uma prova de matemática e uma prova de português. A prova de português tem peso 10. A prova de matemática tem peso 0. Alguém vai lá fazer a prova de matemática? Não vai fazer. Por que não vai fazer? Não vai fazer porque ela tem peso 0. Ela não conta. Então, se eu tenho um critério que tem peso 0, não faz sentido esse critério continuar no problema. Ele teria que ser retirado. Aí você pergunta, mas professor, então por que você não retira esse critério? Eu não retiro porque ele pode ter peso 0 para o decisor 1, mas pode ser que ele seja importante para o decisor 2, por isso que eu não posso retirar. Então, nós convencionamos isso, pegar 1% do valor imediatamente superior. Tá? Vou mostrar nos cálculos. Bem, aí no processo 2, então, terminado o processo 1, começamos o processo 2. O processo 2 é a transformação de preferências ordinais de alternativas para um determinado conjunto de critérios. Então, temos aí o quarto passo, dado um conjunto de alternativas, estas são comparadas par a par para cada critério, analogamente ao primeiro passo. E aí, praticamente todo o processo se repete. O quinto passo é como o segundo passo para as alternativas, e o sexto passo é como o terceiro passo para as alternativas. O sétimo passo, o vetor V representa as preferências das alternativas para cada decision maker e permite transformar a matriz E em um vetor coluna, onde esse Ezinho é o valor de cada comparação pareada de AK com a alternativa AI sob um critério I qualquer, para cada decision maker. Vamos entender o que é isso. Então, o oitavo passo, compila o vetor coluna A, e o nono passo, altera o critério I, e procede novamente a etapa 4, até a etapa 8. Então, vamos ver. Então, agora vai ficar claro. Vou dar um exemplo numérico. Quando a gente parte para um exemplo numérico, sempre fica mais fácil de entender. Então, vamos supor que uma revista decide fazer um ranking entre os 3 automóveis mais vendidos do Brasil, com base na preferência de 2 especialistas. Então, eu tenho o Decision Maker 1 e o Decision Maker 2, DM1 e DM2. E aí são os critérios que serão levados em consideração. Então, eu coloquei lá, conforto, design e dirigibilidade. E quais são as alternativas? Eu selecionei lá o Ford Ka, Chevrolet Onix e o Prisma. Então, são essas 3 alternativas. Reparem que nos critérios eu coloquei critérios qualitativos de propósito. Isso é uma coisa interessante também. O poder que o método tem de trabalhar com opiniões qualitativas de um especialista. Se eu colocasse o custo eu não preciso de um especialista para dar opinião, né? Porque se um carro custa 70 mil e o outro custa 50 mil, o custo dos 50 é melhor do que o custo de 70. Eu não preciso necessariamente ter a opinião de alguém. Quando eu tenho variáveis quantitativas. Agora, aqui não. Aqui eu tenho variáveis, todas são qualitativas. Ou seja, eu preciso de alguém falando, olha, eu achei esse carro muito mais confortável do que o outro. Então, o cara ele vai fazer um test drive nos 3 carros e aí vai dizer qual carro ele achou mais confortável. Ele vai fazer a comparação 2 a 2. Então, vamos ver como é isso. Então, eu tenho lá, né? Ó. Então, eu começo com o decisor 1. Ele vai fazer uma comparação entre os critérios. Então, eu faço uma matriz 3x3. Então, aqui, ó, conforto, design e dirigibilidade. Conforto, design e dirigibilidade. Reparem que a diagonal principal da matriz tem que ser sempre equivalente. Por quê?
porque eu estou comparando conforto com conforto, design com design, dirigibilidade com dirigibilidade. Aí eu perguntei para o decisor 1, o quanto o conforto, o que o conforto é em relação ao design? Aí ele falou, olha, para mim conforto é melhor que design. Ok, eu preenchi lá a matriz. O que o conforto é em relação à dirigibilidade? Aí o decisor 1 me falou, é equivalente. Ok. Aí reparem o seguinte, reparem, aqui. Então aqui, ó, equivalente, como eu falei, né? A diagonal principal sempre será equivalente. E é o seguinte, se esse cara aqui, se conforto em relação ao design é melhor, necessariamente design em relação a conforto tem que ser pior, né? Porque na matriz ele é o elemento recíproco, né? Então aqui é o AIJ, esse aqui é o AJI. Então se eu disse que conforto é melhor do que design, então design tem que ser pior do que conforto. Não faria sentido eu colocar outro valor aqui, né? Se aqui é equivalente, esse outro aqui tem que ser equivalente também, né? Então, ali, ó. Esse aqui é o elemento da matriz, é o elemento A13, primeira linha, terceira coluna. Esse aqui é o recíproco da matriz, que é o A31. Aqui é o A13, aqui é o A31. Tem que ser aqui é equivalente, aqui tem que ser equivalente também, obrigatoriamente, né? Se aqui é muito pior, o recíproco dele, aqui é o A, ó, segunda linha, terceira coluna, é o A23. Então, o A32, se esse aqui é muito pior, o A32 tem que ser muito melhor, né? Pois bem, então ele foi lá, deu a opinião dele. Observa que em nenhum momento eu obriguei o decisor 1 a dar qualquer valor numérico, né? A dar qualquer nota, nada disso. Ele só disse para mim se ele acha melhor, muito melhor, pior, muito pior. Só isso, ou equivalente, né? Aí, nós que somos engenheiros, vamos pegar essa opinião dele e vamos transformar isso em matemática. Então, de acordo com aquela escala que eu mostrei lá atrás para vocês, o equivalente vai virar 0, o melhor vai virar mais 1, e aí o pior vai virar menos 1. Né? Esses dois equivalentes vai virar 0, e aqui o muito pior vira menos 2, e aqui o muito melhor vira mais 2. Então, temos essa matriz aí. Essa matriz, só quem está dando somos nós, os engenheiros. O cara lá, o decisor que deu a opinião, ele só disse se é equivalente, melhor, muito melhor, ou pior, muito pior. Ele só deu uma opinião semântica, uma opinião verbal. Nós é que estamos processando isso matematicamente, para ver o que dá. Então, o que vai acontecer? Estamos ainda no decisor 1. Então, para o conforto, eu vou somar esses três aqui, nessa linha amarela. 0 mais 1 mais 0 vai dar 1. Menos 1, 0 e menos 2 vai dar menos 3. E 0 mais 2 mais 0 vai dar 2. E aí vem aquele processo de normalização que eu falei. Eu tenho que fazer o vetor normalizado. Eu vou pegar o valor AIJ menos o valor mínimo AIJ dividido pelo máximo menos o mínimo. Então, aqui, por exemplo, então vamos dar um exemplo aqui. Vou pegar o menos 3. O menos 3, se eu olhar essa coluna aqui, esse VDM1, né, é o vetor do Decision Maker 1, o valor mínimo é o menos 3 e o valor máximo é o 2, certo?
Então, se eu pegar lá o primeiro termo, A e J, quanto é que vai ficar aqui na célula? Ó, vai ficar o A e J, que é o 1, menos o valor mínimo, que é o menos 3, dividido pelo máximo, que é o 2, menos o valor mínimo, que é o menos 3. E aí, calculando, vai dar 4/5, que é 0,8. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa para o menos 3. Ele é o novo AIJ. Então, vai ficar menos 3, menos o valor mínimo, que é o próprio menos 3, dividido por 2, menos menos 3. E aí vai dar 0. E aí, aqui agora, vai ficar 2, que é o AIJ, menos o valor mínimo, que é menos 3, dividido por 2, menos menos 3, que aí vai dar 1. Repare, aí aconteceu o que eu falei no slide mais lá atrás, né, quando eu estava apresentando a parte axiomática do método. Apareceu aqui que o design ele tem peso 0. Só que quando nós falamos num problema multicritério, isso não faz o menor sentido eu ter um critério com peso 0. Então, o que a gente faz para resolver? O que nós fizemos, né, na hora de desenvolver esse método? Critério com peso nulo? Não pode. Então, eu vou pegar 1% do menor valor subsequente. Então, eu vou pegar 1% de 0,8. Quer dizer, isso foi uma convenção que nós fizemos, só para esse zero não ficar aí. Porque esse zero ele soa muito mal. Esse zero ele fere um princípio do multicritério. Eu não posso ter critério com peso nulo. Então, para contornar esse problema, então, nós atribuímos aqui 1% do segundo menor valor. Então, o menor valor é o 0, o que se segue é o 0,8, a gente pega 1% de 0,8, e aí fica 0,008. E os outros eu só repito, e aí o meu problema está resolvido. Então, cheguei ao vetor peso para o primeiro decisor. Então, a pergunta que o Caetano fez, né? É atribuído pesos? Não, na verdade, ele não atribui pesos direto. Ele me diz, ele faz uma comparação par a par, o quanto conforto é mais importante que design, o quanto conforto é mais importante que dirigibilidade, o quanto design é mais importante que dirigibilidade, ele vai me dizendo, e no final o próprio método já gera os pesos de cada critério. E aí eu vou deixar essa informação guardada. Reparem que isso foi para o decisor 1, né? Isso foi para o primeiro decisor. Como são 2 decisores, eu vou ter que repetir todo esse cálculo para o segundo decisor também. E para quantos decisores forem. Então, agora ele começa, decisor 2, vai ser exatamente o mesmo passo a passo, né? Então, esse eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque é só uma repetição do processo anterior, que eu já expliquei, né? Essas opiniões aqui são dadas pelo especialista 2. Então, como eu falei, a diagonal principal aqui é sempre equivalente, né? Então, e aí 0, 0, 0. Então, repara, essa foi a opinião do decisor. Então, muito melhor, virou mais 2. Então, aqui é menos 2, muito pior. Se aqui é melhor, mais 1, aqui é menos 1. E aqui, em todas as células que estão 0, é porque o decisor 2 disse que eles são equivalentes. Tá? E aí o processo é o mesmo. Eu tenho aqui a soma, né? Eu tenho aqui a soma, 0 mais 2 mais 1 dá mais 3. Menos 2, 0, 0, menos 2. Menos 1, 0, 0, menos 1. E aqui eu tenho a normalização, usando a fórmula vermelhinha que está aqui. E aí, novamente, aparece o 0. Só que ele não pode ficar aqui, porque eu não posso ter critério com peso nulo.
Então, aí nós vamos fazer aquela jogada de 1% do segundo menor valor. Então, 1% de 0,2 vai dar 0,02. Está resolvido. Então, agora eu tenho o vetor peso para o segundo decisor. Então, eu já tenho na mão, guardado, o vetor peso do primeiro decisor e o vetor peso dos critérios para o segundo decisor. Lembre, lá no início eu falei, método, ele consiste em dois processos básicos. Uma comparação paritária entre os critérios para estabelecer os pesos dos critérios. Foi o que nós acabamos de fazer. Fizemos uma comparação paritária entre os critérios para cada decisor, a fim de estabelecermos o peso dos critérios. Né? E no segundo processo, será uma comparação paritária entre as alternativas dentro de cada critério. Isso é o que nós ainda vamos fazer. Então, vamos lá. Então, olha, eu vou compilar as informações dos decisores 1 e 2. Então, eu tenho aqui, ó, essa primeira coluna da matriz era a opinião lá do decisor 1. E essa segunda coluna aqui da matriz, ó, Decision Maker 2, DM2, DM2, DM2. Foi esse aqui que a gente acabou de achar, ó, 1, 002 e 02. Essa segunda coluna. Então, a primeira coluna foi o peso do critério gerado para o decisor 1, e essa segunda coluna são os pesos dos critérios do decisor 2. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma soma vetorial. Eu vou somar um vetor com o outro. 0,8 com 1, né? Vocês devem ter aprendido lá em álgebra linear. Se eu tenho um vetor 1, na forma lá de um vetor coluna, vou somar com outro vetor coluna, é só somar os valores algébricos de cada vetor, né? Então, 0,8 mais 1 dá 1,8, 0,08 mais 0,02 dá 0,01 e 1,02 dá 1,2. Então, no fim das contas, é isso aqui que me interessa, essa coluna laranja. E com isso, concluímos a primeira metade do método. Primeira metade, ainda falta a segunda metade. Primeira metade foi para estabelecer os pesos dos critérios. Então, quer dizer que o conforto, né, aqui tem peso 1,8, o design tem peso 0,01 e a dirigibilidade tem peso 1,2. É isso aqui que eu queria saber, né, para utilizar no meu método. Então, uma vez que eu resolvi o problema dos critérios, eu vou fazer agora a comparação das alternativas. Então, vai começar tudo de novo. Ó. Decisor 1, voltei para o decisor 1. Agora eu peguei o critério conforto. Aí o que aconteceu? O decisor 1 foi lá, fez um test drive nos 3 carros para analisar o conforto dos 3. E depois que ele foi lá, fez o test drive e viu o conforto dos 3, nós fomos lá preencher a matriz aqui de comparação, né? A matriz de avaliação. De novo, a diagonal principal toda tem que ser equivalente, porque eu estou comparando a alternativa com ela própria. Ford K com Ford K, Onix com Onix, Prisma com Prisma. E aí eu falei para o decisor 1, decisor 1, com relação ao conforto, o que você achou que o Ford Ka é em relação ao Onix? Aí ele falou, eu achei muito pior. Ok. E o Ford Ka em relação ao Prisma? Aí ele, eu achei muito pior. Bem, na verdade, eu nem preciso perguntar o Onix em relação ao K, porque ele já disse que o K em relação ao Onix é muito pior, então o elemento recíproco, o Onix em relação ao K, tem que ser muito melhor. Né? Aí eu perguntei para ele, o que o Onix em relação ao Prisma? Pior. Ok. Se esse aqui é pior, aqui embaixo tem que ser melhor. E aí, isso me gera essa matriz. E aí, na verdade, o processo
processo de cálculo é exatamente o mesmo. É o melhor. O processo de cálculo é exatamente o mesmo processo lá no caso da comparação paritária dos critérios. Então, ó, eu vou pegar aqui, ó, vou somar 0 menos 2 dá menos 4, 2, 0 menos 1 dá 1, mais 2 mais 1, 0 dá 3. Vou normalizar usando, né? Vou normalizar usando aquela formulazinha vermelha, e aí vai dar esse valor. Pronto, está resolvido. Então, já tenho o conforto, a avaliação do conforto para o decisor 1. Aí você vai me perguntar, mas professor, agora não tem aquela jogada de no zero colocar 1% do segundo menor valor? Agora não tem. Por que que não tem? Porque, veja bem, agora isso não é peso do critério. Isso é o grau obtido pela alternativa, pelo Ford K. Então, a lógica é o seguinte, se eu vou fazer duas provas, português e matemática, as provas não podem ter peso nulo. Não faz sentido ou português ou matemática ter peso zero, porque senão eu não vou fazer essa prova. Então, eu posso colocar, português tem peso 6, matemática tem peso 4. Ok. Mas eu que vou fazer a prova, preciso tirar zero em uma das duas. Ela pode ter peso 4 em matemática e eu tirar zero na prova. Então, é a mesma coisa. Eu posso ter lá conforto, peso 1,8, dirigibilidade, peso 1,2 e o design, peso 0,01, e, no entanto, o Ford Ka tirar aqui no conforto ficar com nota 0, não tem problema nenhum. Quer dizer que ele ficou com nota 0. É como se a gente tivesse tirado 0 numa prova, né? Então, o peso nulo é que não pode. Aqui a alternativa tirar 0 pode. Bem, então aí agora eu vou fazer o decisor 1, vai avaliar o critério beleza. Então, ele vai dar essas opiniões, claro que vai, né, a opinião vai variar de pessoa para pessoa, isso tem a ver com a percepção de cada um. E aí, essa opinião do decisor gera a matriz, e aí, novamente, somou, normalizou, fiquei com esse resultado. E aí, depois do design, ele vai dar a opinião dele com relação à dirigibilidade. Então, com relação à dirigibilidade, o decisor 1 deu essa opinião, converti para essa matriz, somei aqui na linha, né, 0 menos 1 com 1 dá 0. 1 mais 0 mais 3 dá 4. Menos 1, menos 3 e 0 dá menos 4. E aí, normalizou, deu esse vetor. Tá? E aí, repare, o decisor 1 deu a opinião dele para os 3 critérios: conforto, design, dirigibilidade. Então, a função do decisor 1 acabou. Ele deu as opiniões dele lá dos critérios e depois ele deu as opiniões dele com relação, comparando as alternativas dentro de cada critério. Primeiro, conforto, segundo, design, terceiro, dirigibilidade. Agora vai vir o decisor 2 das opiniões dele. Então, a mesma coisa, o decisor 2 foi lá, fez um test drive nos 3 veículos. Depois que ele fez, eu chamei ele e falei, vem cá, me fala aí, qual é a tua opinião? Ford Ka em relação ao Onix. Aí ele, pior. Então, se aqui é pior, esse outro elemento aqui tem que ser melhor. Se aqui é absolutamente pior, aqui tem que ser absolutamente melhor. Se aqui é muito pior, aqui tem que ser muito melhor. E aí isso vira uma matriz, tudo a mesma coisa. Soma, depois normaliza, ficou com esse resultado, 0,33 e 1. Depois do conforto vem o design, a mesma coisa, ele dá a opinião dele,
essa matriz vira uma matriz numérica, somo aqui na linha, normalizo e fico com esse valor aqui, 0, 1,5. Depois, design, vem dirigibilidade. Ele dá a opinião dele, compara de 2 a 2 carros, transforma essa matriz aqui, semântica, né, numa numérica, vetor soma, normalizo, fiquei com esse resultado. Ok. Né? Então, o decisor 1 deu a opinião dele com relação a comparando as alternativas dentro de cada critério, e depois o decisor 2 também deu as opiniões dele comparando os 3 carros dentro de cada critério. Então, acabou tudo. Agora é só terminar os cálculos. Então, vamos lá. Então, como é que vai ficar a matriz de avaliação? Ó, compilando as informações dos decisores 1 e 2. Então, eu tenho lá decisor 1. Então, aqui, ó, conforto, né? Então, eu estou com conforto aqui. Decisor 1. Então, eu tenho lá, Ford Ka, 0, 0, 7, 1. Decisor 2, 0, 0, 33 e 1. Então, eu vou pegar total do conforto, vai ser a soma dos 2 decisores. Depois, design. A mesma coisa. Eu tenho as notas do design para o decisor 1 e as notas do design para o decisor 2. Aí eu vou somar as 2 notas. E aqui, dirigibilidade. Eu tenho as notas do decisor 1, né? E as notas aqui do decisor 2, eu vou somar as 2. Ok. Agora, vou pegar essas 3 colunas aqui amarelas, 3 vetores, que é o total de cada um, e vou formar uma única matriz, ó, que é essa aqui. Então, observa, eu tenho aqui a matriz de avaliação. Ó. Eu tenho as alternativas, Ford Ka, Onix e Prisma, e aqui eu tenho os critérios, conforto, design e dirigibilidade. Tá? Então, cada coluna dessa aqui, cada coluna, veio, ó, essa aqui, ó, 0, 1,04 e 2. Essa coluna total conforto virou essa primeira coluninha aqui dessa matriz amarela. Essa coluna aqui do design, ó, essa terceira aqui, total design, virou essa aqui da matriz de avaliação. E total dirigibilidade virou essa aqui, essa terceira coluninha amarela. Pois bem, e aí, finalizando o método, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar essa matriz de avaliação, que é essa aqui anterior que nós vimos, essa amarela. Eu vou pegar a matriz de avaliação e vou multiplicar pelos pesos dos critérios que nós já tínhamos calculado lá na primeira parte do processo, né? Falei, são 2 processos. Uma é a relação paritária dos critérios para gerar os pesos dos critérios. E outra é a comparação paritária das alternativas dentro de cada critério para, no final, gerar a matriz de avaliação. Então, agora eu vou pegar a matriz de avaliação e vou multiplicar pelo vetor peso dos critérios. Como é que é a multiplicação matricial? Aqui, né? Eu vou pegar essa primeira linha, vou multiplicar por essa coluna. Né? Então, eu coloquei aqui os cálculos para vocês. Né? Ó. Então, eu vou pegar essa primeira. Então, essa coluna vai multiplicar essa primeira linha. Então, vai ficar 1,8 vezes esse 0, mais 0,01 vezes esse 1, mais 1,2 vezes meio. Vai dar a nota do Ford Ka. Depois, 1,8 vezes 1,04, mais 0,01 vezes 1,5, mais 1, é uma multiplicação de matrizes. Né? E aí, no final, eu cheguei no meu resultado, ó, o grau obtido por cada alternativa. Então, Ford Ka
ficou com a nota 0,61, Ônix 4,3 e o Prisma 4,46. Quer dizer, o Prisma é o melhor modelo, né? Aí no nosso exercício. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Observa o seguinte, eu posso até ficar um pouquinho na dúvida, fala assim, poxa, mas eu posso ficar um pouquinho na dúvida entre o Ônix e o Prisma, né? Porque eles estão tão pertinhos um do outro, um ficou com um grau 4,3 e o outro ficou com um grau 4,46. Eu posso até eventualmente ficar um pouquinho na dúvida entre esses dois, embora matematicamente o Prisma ter sido melhor. Quer a multiplicação? Posso. Ó, repetir aqui a multiplicação. Ó. Espera aí, deixa eu tentar compartilhar aqui. Só um minuto. Espera aí, deixa eu... Espera aí. Espera aí. Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer aqui. Vou ter essa multiplicação aqui na mão. Deixa eu só pegar aqui pegar um celular aqui para tirar a foto aqui para fazer essa conta na mão. Espera aí. Eu vou passar esse coisa para vocês. Só um minuto. Eu vou fazer essa conta na mão. Espera aí, para vocês verem. Vou fazer passo a passo essa conta. Espera aí. Pronto. Então, olha só. Deixa eu compartilhar o quadro branco aqui. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Espera aí. Vou tirar aqui. Espera aí. Então, aqui, stop share. Vai, eu vou mandar essa aula para vocês. Vou fazer a multiplicação aqui para o colega entender. Vou fazer aqui na mão, passo a passo. Então, a multiplicação é a seguinte, ó, no final, né? Vou botar aqui. Então, eu tenho uma matriz, ó. Então, eu tenho a matriz de avaliação, que é 0, 1 e 0,5. Aí a outra é 1,04, 1,5 e 2. E aqui é 2, meio e 0,71. Vezes o vetor peso dos critérios, que é 1,8, 0,01 e 1,2.
Como é que a gente faz essa multiplicação? Olha só. Eu vou pegar, vou mudar de cor aqui, ó, botar vermelho. Eu vou pegar essa primeira linha e vou multiplicar por essa coluna. E aí, como resultado, eu vou ter... O resultado disso vai ser esse primeiro elemento aqui, ó. Então, eu vou pegar lá, ó, 0 vezes... Como é que é essa multiplicação? 0 vezes 1,8 mais 1 vezes 0,01, 1 vezes 1 vezes 0,01, mais meio vezes 1,2. Meio vezes 1,2. Então, isso aqui vai ficar 0 vezes 1,8 morreu, 1 vezes 0,01 dá 0,01, e meio vezes 1,2 dá 0,6, né? Vai cair pela metade, 0,6. Então, 0,01 mais 0,6 dá 0,61. É esse primeiro valor aqui, ó. 0,61. Foi a nota lá do carro que o carro tirou, né? O Ford Ka. Aí, o segundo valor eu vou lá agora, ó, vou botar aqui de azul. Ó, mesma coisa, eu vou pegar essa segunda linha, e vou multiplicar por essa coluna aqui. Então, vai ser 1,04 vezes 1,8, mais 1,5 vezes 0,01, mais 2 vezes 1,2. Né? Então, aqui vai dar quanto? Vamos ver, peraí. Então vai dar, ó, 1,04 vezes 1,8, 1,872. Mais, esse aqui vai andar 2 casas para a esquerda, né? Vou dividir por 100, vai dar 1, 2, 0,15. Mais 2,4. Então, o resultado disso aqui vai ser 1,872 mais 0,015 mais 2,4. 4, aqui. Então, vai dar esse segundo valor aqui, ó. 4,287. 287. Então, uma porcaria aqui essa caneta. Peraí. Ah, eu apaguei tudo sem querer. Acho que não dá para voltar. Bem, enfim, deu para entender como é que é a... Eu queria apagar só o valor, apagou tudo. Enfim. Então, é uma multiplicação matricial. Então, aí vamos voltar lá para a nossa... Vamos voltar, que a gente está quase acabando. Então, aí, tchan... Então, chegou na multiplicação, cadê? Aqui. Então, aí, a educação teórica, ela é meio pesada, né? A matemática, a parte axiomática da matemática, ela sempre assusta um pouco. Mas quando você vai fazendo ali as matrizes, você vê que não tem nada demais, não tem nenhum bicho de 7 cabeças. E além disso, então, aí o que eu
falei, né? Você pode ficar assim meio na dúvida, né? Ah, esses dois estão tão pertinhos, será que eles não estão empatados? Pode até suscitar essa discussão, né? Essa dúvida, se é o Ônix ou o Prisma, se eles não estão quase empatados. Mas uma coisa é certa, aplicando esse método, de cara a gente vê que o Ford Ka é para ser eliminado, né? Se eu, por algum motivo, comprar o Ford Ka, eu vou perder dinheiro. Não é o carro que eu preciso. Então, isso aí me reporta essa frase do Steve Jobs, né? Tem tudo a ver com o nosso problema. Ele diz que decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer. Ou seja, eu posso até ficar em dúvida entre o Onix e o Prisma, mas o Ka eu tenho certeza que não é para eu comprar, né? Então, decidir o que não fazer também é importante, quando eu falo em processo decisório. Bem, e aí, o que já foi falado aí, né? Falaram que matematicamente o método assusta um pouco, mas quando nós pegamos o exemplo numérico e resolvemos ele na mão e tal, ele fica mais fácil de entender. E é isso mesmo. E fica mais fácil ainda porque, lá no, como eu já falei no início da aula, lá no mestrado do IME, eu tive um aluno chamado Luiz Frederico, que é professor também, professor Luiz Frederico, que foi meu aluno lá no IME, e ele desenvolveu uma ferramenta online chamado Sapevo Web, que calcula todos os resultados do método Sapevo-M. É só você preencher lá com os dados e ele automaticamente calcula tudo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que usa. Deixa eu pegar aqui os dados do problema para mostrar para vocês. Então, essa aqui... Então, peraí, 126. Eu vou entrar aqui no Google. Peraí. Compartilhar. Todo mundo está vendo a minha tela no Google ou não? Vocês estão vendo a minha tela? Sim ou não? Espera aí. Eu não consigo a resposta de vocês porque a tela está aqui na minha frente. Fala aí no áudio aí. Não está dando não. Não, a gente está vendo não, professor. Não, professor. Não, peraí. Deixa eu ver aqui. Não, Janeiro. também não. Então, peraí. Vamos lá, a gente vai conseguir. Vou botar de novo. Share. Guia do Chrome. Vê se foi agora. Foi não, professor. Não? Não, Meu agora Deus. foi. Não, agora foi. Foi? Estão vendo o Google aí? Sim, sim, agora sim. Sim? Então tá. Sim, está saindo, professor. Então vamos lá. Aí, Position. se vocês quiserem, pode até acompanhar o exercício comigo para aprender a mexer no sistema, né?
Então, vocês vão colocar o seguinte, ó. Vou colocar aqui, ó, Sapevo Web. Sapevo Web. Dá Enter, é o primeiro que aparece, ó. Clicou em cima, vai aparecer lá, cadastrar projeto. Todo mundo chegou aí? Sim ou não? Falei que eu não estou vendo, estou com a tela aberta, não estou vendo a resposta de vocês. Sim, professor. Sim. Beleza. Então, nós vamos cadastrar, ó. Eu vou colocar lá, ó. Vou colocar carros Unigran Rio. Cadastrar. Ó, o projeto já está cadastrado. Né? Aí, cadastrar decisor. Então, nós vamos colocar os decisores agora. Né? Então, eu vou colocar lá, ó, um decisor. É o Fernando. O Fernando está aí. O outro é o Eric. O Eric está aí também. Eric é com K, né, Eric? Eric. Então, se acabou, aí você clica lá em finalizar. Que aí ele já entende que são 2 decisores. Poderia ser 10 decisores. Agora eu vou cadastrar as alternativas. Tá? Então, peraí, tem que pegar na ordem aqui para não dar erro. Então, as alternativas. Então, eu vou botar lá, Ford K. Ford K. Professor, está em critério. Sem querer, você apertou finalizar 2 vezes. Ah, é? Ih, então, peraí. Só apertei 2 vezes, deu problema. Peraí. Isso. Não, então deixa eu sair. Peraí, vou entrar de novo. Senão vai dar problema. Professor, nesse caso não tem erro, tá? Tem que Não começar do tem. zero. Não tem que começar do zero. Não tem. Espera aí, deixa eu ver aqui. Share screen. Guia do Chrome. Google. Tá vendo aí o Google? Tá compartilhado aí com vocês? Sim, Tá, professor. tá sim. Agora sim. Tá, né? Beleza, então vamos lá. Então vou botar lá, ó, Sapevo Web. Vou acessar lá o Sapevo. Então vou botar aqui, carros. Unigran Rio. 2. Cadastrar. Tá. Aí eu vou cadastrar o decisor. Então, botei lá, Fernando. Professor, tem um aluno pedindo para você acompanhar também, fazer Tá. junto. Então vocês têm que falar, porque eu não estou vendo o chat. Porque a tela do Sapevo está aberta aqui para mim, eu não consigo ver o que vocês estão falando. Então, ó, Fernando e depois o Eric. Cadastrar. Todo mundo foi até aí? Posso ir? Sim. Não vai. Vai, porra. Posso? Então, aí você vai aqui, ó, em finalizar, que aí ele entende que não tem mais decisores. Finalizar. Então, agora eu vou cadastrar. Ué, as alternativas, é isso mesmo? Alternativa ou critério? Primeira alternativa, isso mesmo. Tá bom, então vamos cadastrar as alternativas. Então, eu tenho lá, tem que ser na ordem certinha. Deixa eu botar aqui para a gente fazer o mesmo resultado. Então, Ford K, cadastrar. Depois, o Onix,
cadastrar e depois o prisma. Cadastrar. Se acabaram as alternativas, eu vou lá em finalizar. Primeiro cadastro, depois finaliza. Beleza? Cadastrei as 3, finalizei. Ele entendeu que acabaram as alternativas. Tá? Vou dar um minutinho. Beleza? Todo mundo chegou? Agora eu vou cadastrar os critérios. Então, quais são os critérios? Conforto, design, dirigibilidade. Né? Então, vou botar lá, ó. Conforto, cadastrar. Design, cadastrar. Dirigibilidade. Cadastrar. Todo mundo foi até aí? Aí eu vou em finalizar. Observa que o sistema é tão bem bolado, que você não tem que digitar número nenhum. Você só diz quem são os decisores, quem são as alternativas, quem são os critérios, depois você preenche essa escala semântica aqui, ó. Então, eu vou lá perguntar para o Fernando. Fernando, vamos lá, você vai me dizer o que você achou dos carros. O que o conforto para você é em relação ao design? Eu vou colocar os mesmos valores só para a gente poder comparar com o valor que foi calculado na mão. Aí eu pergunto para o Fernando, o que o conforto em relação ao design? Aí ele diz para mim, é melhor. Então a gente vai botar uma bolinha aqui. E o conforto em relação à dirigibilidade? Aí ele me diz, é equivalente. Aí o design em relação à dirigibilidade? Aí ele, muito pior. Ok. Aí a gente clica em avaliar. Então, o software foi e guardou a opinião do Fernando. Agora, vou perguntar para o Eric. Eric, me diz agora você o que você acha. Deixa eu pegar aqui os valores que a gente... Mostra as alternativas, né? Como eu coloquei em ordem, eu tenho que ter essa noção, não é isso? Como é que é? Repete que eu não entendi. O programa só não mostra qual é a alternativa que eu estou avaliando, não é isso? Não, ainda vai mostrar. Você não está comparando as alternativas ainda, você está comparando os critérios. Entendi. Está comparando conforto com design, conforto com dirigibilidade, design com dirigibilidade. Ainda não chegou na alternativa, vai chegar. Tá, desculpa. Tá bom. Né? Nós estamos calculando agora o peso dos critérios. Ô, professor. A gente vai lá. Conforto, então vamos lá. Então o Fernando já deu a opinião dele, agora é o Eric. Então, Eric, para você, o que o conforto é em relação ao design? Aí ele responde lá, o conforto para mim é muito melhor. E conforto em relação à dirigibilidade? Aí ele responde, melhor. E design em relação à dirigibilidade? Aí ele me responde, equivalente. Ok, avaliar. O que aconteceu? O software guardou a opinião dos dois
do Fernando e do Eric e gerou aquele valor peso dos critérios. Está lá guardado na memória do software. Agora que vem o que você perguntou, agora que a gente vai avaliar as alternativas. Sim, sim, Entendeu? Então, entendi. vamos lá. Então, o Fernando. Critérios a gente quer? Então, Fernando, ó, agora o Fernando que foi lá e testou os 3 carros, ele vai dizer para mim o que um carro é em relação ao outro dentro do conforto. Eu vou falar, Fernando, lá o conforto, você foi lá, testou, o que você me diz do Ford Ka em relação ao Onix? Aí ele me diz, é muito pior. Então, bota aqui. O que você me diz do Ford Ka em relação ao Prisma? Aí ele me diz, muito pior. Aqui. O que você me diz do Onix em relação ao Prisma? O Onix em relação ao Prisma é pior. Ok. Deixei lá. Agora, ainda o Fernando. Design. O que você me diz do design do K em relação ao Onix? Aí ele, equivalente. O que você me diz do K em relação ao Prisma? Aí ele diz, melhor. E o que você me diz do Onix em relação ao Prisma? Aí ele me diz equivalente. Aí vamos para dirigibilidade. Aí eu falo para ele, o que você me diz do K em relação ao Onix? Aí ele diz, pior. O que você me diz do K em relação ao Prisma? Aí ele me diz, melhor. E o que você me diz do Onix em relação ao Prisma? Aí ele me diz, absolutamente melhor. Aí, avaliar. Então, já peguei todas as opiniões do Fernando. Agora eu vou pegar as opiniões do Eric. Então, vou lá, Eric, você foi lá, testou os 3 carros. Beleza. Agora, dentro do critério conforto, o que você me diz do K em relação ao Onix? Aí ele me diz, pior. O que você me diz do K em relação ao Prisma? Aí ele diz, absolutamente pior. E o que você me diz do Onix em relação ao Prisma? Aí ele diz, muito pior. Ok. Então, ele respondeu com relação ao conforto. Aí vamos para o design. Aí, Eric, o que você me diz do K em relação ao Onix? Aí ele me diz, pior. O que você me diz do K em relação ao Prisma? Aí ele me diz, pior. E o que você me diz do Onix em relação ao Prisma? Aí ele diz, melhor. Aí vamos para o último, dirigibilidade. O que você me diz do K em relação ao Onix? Aí ele diz, muito pior. Você me diz Professor, Oi. tem um aluno perguntando se a quantidade de critérios é limitada ou você pode colocar o quanto quiser de critérios. Na ilimitada. Pode ser quantas alternativas e quantos critérios você quiser. E quantos decisores também. Obrigada. 20 alternativas, 20 critérios, 100 decisores. Não tem limite. Tá? Então, vamos lá. Ford Ka em relação ao Onix, muito pior. Ford Ka em relação ao Prisma, muito pior. E Onix em relação ao Prisma, ele disse que é melhor. Aí eu vou lá, avaliar. Pronto, está tudo calculado aí. É que nós não fizemos conta nenhuma. Você só me diz o que é melhor, o que é pior. Então, eu tenho lá critério. Conforto, peso é 1,8. Dirigibilidade, 1,2. Design, 0,01. Exatamente o que nós calculamos passo a passo, mostrando o método. Né? Muito legal esse método. Depois a ordenação. Então, o primeiro lugar é o Prisma, o segundo lugar é o Onix e o último lugar é o K. Tá? Então, esse é o método SAP-EVO-M. Tá? Que só o semestre passado já tivemos aí uns 5 ou 6 TCCs utilizando esse método. Ele é fácil, né? Ele é fácil e é útil. Né?
Então, vamos lá. Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Nós estamos fechando. Cadê aqui? O drone foi esse que usou a resenha do artigo? Do drone foi... Do drone? Não foi esse, não. Foi... O navio foi o Thor, é isso mesmo. Vamos lá. Então, voltando aqui, né, fechando aqui a nossa aula. Onde que eu parei? Aqui. Então, tá aparecendo aí para todo mundo? Tá aparecendo aí para vocês? Beleza. Então, o que eu falei, né, tem aí o software Sapevo Web, que o Frederico desenvolveu lá no IME. E aí, assim, as possibilidades de aplicação desse método são infinitas, né? Tanto no nível operacional, no tático e no estratégico, né? Então, no período passado, tivemos aí um TCC, aí da faculdade, e o objetivo era selecionar uma máquina extrusora para um hospital, para produzir produtos plásticos para o hospital. Então, haviam lá 3, 4, 5 modelos de extrusora, e aí foram selecionados os critérios, né? Custo, manutenção, qualidade da máquina, e aí aplicaram o método Sapevo-M, e aí o método me disse qual foi a melhor máquina a ser adquirida. Pode ser usado para escolher um chefe, pode ser usado para escolher um gerente. O trabalho da Natália Cupertino, semestre passado também, Natália Cupertino e Andressa, foi para escolher um gerente, para escolher um funcionário. O método foi usado no setor de RH para escolher um funcionário. Por exemplo, eu orientei um trabalho de um capitão da Marinha Argentina. Eu dei um curso de processo decisório lá no Centro de Instrução Almirante Silvio de Camargo, para os capitães fuzileiros navais. E aí um dos capitães utilizou o método para escolher um navio de transporte de tropa para a Marinha da Argentina, né? Então, o trabalho dele, ele apresentou, depois eu posso até passar o link, ele apresentou esse trabalho lá no ITA, em São José dos Campos. Ele fez um artigo e apresentou esse trabalho lá. Esse aí foi um outro trabalho. Esse trabalho aqui foi da Natália e da Pamela. Aplicação do método multicritério Sapevo-M na seleção de equipamentos. Estudo de caso em uma padaria do Rio de Janeiro. Quer dizer, um problema mais simples, né? Escolher um equipamento de uma padaria. Então, quer dizer, eu posso, desde escolher um navio de milhões de dólares, posso escolher um gerente para uma organização e posso escolher um freezer, uma máquina, de uma padaria. Quer dizer, as aplicações são infinitas, né? Então, esse trabalho delas também virou um artigo, foi apresentado lá no EMEPRO, no Encontro Mineiro de Engenharia de Produção. Esse é um outro artigo também. Esse aqui foi... Deixa eu ver que eu estou meio cego. Seleção de alternativa de projeto de desenvolvimento da produção de um campo offshore. Isso foi de um aluno do doutorado lá na Universidade Federal Fluminense. Ele escreveu esse artigo e apresentou esse trabalho no Simpósio de Pesquisa Operacional e Logística da Marinha, de 2019. Eu fui até o coordenador desse evento, coordenador acadêmico,
e aí falei para ele mandar para lá, e o artigo foi apresentado lá. Esse aqui é do Gabriel. Esse aqui, na verdade, foi o TCC do Gabriel, que eu orientei, lá na Unisulan. Eu dava aula lá, eu orientei o TCC, o Gabriel era fuzileiro, né, depois saiu da Marinha, mas ele fez o TCC dele ele aplicou o método SAPEVO-M para escolher uma viatura blindada do Corpo de Fuzileiros Navais para ser utilizada em operações de garantia da lei da ordem, operações de GLO. Então, ele fez o TCC dele e depois o trabalho dele foi publicado na forma de um artigo científico. E, bem, acabou. E é isso, tá? Então, esse é o método que eu queria mostrar para vocês. Eu achei que esse método seria super útil, né? Não só para a vida acadêmica, mas na prática, né? Para a vida pessoal de vocês. É uma ferramenta de alto nível. Normalmente, a gente nem estuda esses métodos na graduação, nenhuma graduação. São métodos que realmente a gente aprende só no mestrado, no doutorado. Mas eu achei que esse seria... o método simples. Nós vamos ver. Esse método nós vamos ver mais à frente. Eu vou deixar passar, talvez semana que vem, esse outro método. Talvez semana que vem a gente converse sobre ele. Eu quis passar logo esse, porque esse é mais prático. Esse é mais prático e eu queria liberar logo para vocês terem tempo do seu trabalho. E aí depois eu vou voltar para a nossa sequência. Tá? Deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar. Bem, então é isso. Deixa eu ver aqui. Acabou. Bem, então, em relação ao método, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui.